Boa noite! Finalmente! Olha, tem dia que o trem anda muito rápido, o ingresso está muito caro, viu? Boa noite, professor James. Seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Pô, Zé, muito bom estar aqui com vocês. Obrigado mais uma vez. E quero pedir desculpa para todo mundo, mas era uma coisa que eu tinha assumido já. E na hora de marcar com o Zé, a gente se empolga e época de pandemia, a cabeça vira um pandemônio às vezes, né? Gostei do trocadilho. É, Muito bom mesmo. Mas fica tranquilo, tá tudo certo. Hoje, um pouco mais cedo, né, às 19h15, eu entrei ao vivo aí com o pessoal, expliquei, né, que havia aí um contratempo, uma certa dificuldade, informei a todos que começaríamos às 20h15. Às 20h15 deu essa enroladinha aqui, mas é bom também para o pessoal ir chegando, né, que tem sempre os alunos atrasadinhos na nossa classe virtual. é Então, bom. pessoal, de novo, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, como sempre, né? É uma satisfação pessoal muito grande reunir aqui com vocês para estarmos trocando essa experiência, passando conhecimento, né? Conhecimento de graça, criando esse workshop, esse networking aqui que nós criamos, onde todos nós saímos ganhando, vocês têm, através desse trabalho, conhecimento, recebem entretenimento, conhecem pessoas maravilhosas como o professor James aqui, ao mesmo tempo criam aí seus grupos. Eu estou sabendo, professor, já de alunos virtuais aqui que já estão fazendo parcerias, que já estão fazendo negócios, que estão trocando serviços. Então está sendo muito, muito, muito bacana, né? Todo mundo, estamos brincando do jogo do ganha-ganha aqui, todo mundo está ganhando. E para vocês ganharem mais, né? Quanto mais pessoas participarem do nosso programa, Business Success, terça-feiras, às 19h15 no Instagram, hoje, excepcionalmente, às 20h15. Todas as terças-feiras eu trago aqui um profissional bem-sucedido em sua área de atuação, e hoje não é diferente. E quanto mais pessoas vocês trouxerem aqui para a nossa classe virtual, mais sucesso nós teremos, mais negócios nós teremos, mais o universo irá conspirar em nosso favor. Como eu sempre digo, sejam generosos, né? Quanto mais generosos vocês forem, mais o universo irá conspirar em seu favor. Não custa nada, manda aviãozinhos aí, 10, 12, 15 aviãozinhos cada um para a gente lotar essa sala aqui, porque o nosso entrevistado de hoje merece toda essa energia, para que todos nós aqui possamos aproveitar um pouco desse vasto conhecimento desse grande professor que, olha, eu, como sempre, eu resumo o currículo antes de apresentar, porque senão não dá, né? Eu fico a noite toda aqui falando só do currículo dele. Mas ele é professor do curso de Relações Internacionais da FACAMP, pesquisador do programa de estudos pós-graduados em Economia Política da PUC São Paulo, autor da editora FTD e comentarista convidado de política internacional da Band News TV. Agora sim, oficialmente, a nossa classe está chegando aí. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite pela segunda vez já. Imagina, Zé, eu que agradeço e peço mais uma vez desculpas a todos. E o importante é a gente estar junto. E eu tenho certeza que vai ser mais uma de outras tantas que a gente vai estar junto por aí. Se Deus quiser, né? Muito obrigado. Eu que agradeço. E hoje nós já vamos começar quente, né? Vamos começar quente já, professor, porque na outra, né, não deu tempo da gente aprofundar nos assuntos, né? Tinha muitas perguntas e todo mundo queria conhecer um pouco mais do teu currículo, da tua experiência, de como você atingiu aí esse bem-estar, essa vida boa, né? Essa prosperidade que você usufrui hoje e foi construído tijolinho a tijolinho. Para a gente já começar, né, para botar lenha na fogueira, né? Estamos vivendo momentos difíceis, muitas mudanças estão acontecendo e muitas mudanças ainda virão, né, professor? Nós que trabalhamos com a mente, com o comportamento das pessoas, nós temos observado um comportamento assim meio esquisito de uma grande parte da nossa população brasileira, a qual nós fazemos parte, né? Mas uma grande massa do nosso povo, né?
a gente tem observado que o brasileiro gosta muito de dizer assim, olha, o povo brasileiro ele é caliente, ele é receptivo, ele é alegre, ele é festeiro, ele é um bom anfitrião, ele é amigo, ele abraça, ele festeja. Mas o que nós estamos vendo no comportamento da população, de grande parte da população, é uma sensação assim, professor, de que cada um dos brasileiros, ou dessa grande parte da massa, né, se sente, vamos dizer assim, melhor do que os outros, ou acima dos outros, ou mais merecedor do que os outros, ou especial em relação aos outros. E aí a gente vê aquela coisa que é um pouco da cultura do brasileiro, mas nesse momento de pandemia, que é um momento único em nossas vidas, né, nós temos visto assim aquela busca assim sabe, o furar a fila, uma vantagenzinha a mais para mim, e eu vou defender o meu e os outros aí que se lasquem, né? E ele quer uma vantagenzinha a mais em relação ao outro, porque ele se sente melhor do que o outro. A sensação que nós estamos tendo é do brasileiro, né, não ter muito aquela solidariedade, aquele amor fraterno, né? Ao contrário, né, do que o povo diz, que lá na Europa o pessoal é muito frio na relação, mas nessa fraternidade ou nessa solidariedade, nesse se preocupar com o próximo, a gente está vendo mais na Europa do que num país que se considera assim tão anfitrião, tão acolhedor, tão caliente, vamos dizer assim. Não sei se deu para entender, né? É uma coisa meio que filosófica, né? O que você pensa, o que você estuda, pode compartilhar com a gente em relação a isso, professor? Zé, você foi cirúrgico mais uma vez. A gente está vendo um Brasil que a gente não conhecia, sabia que existia, mas não queria aceitar que ele um dia emergisse para as nossas vistas. Existem alguns problemas muito sérios dentro dessa temática e que a gente precisa colocar cada um na sua gaveta direitinho para não confundir as peças depois. Número 1, nossa tradição escravocrata nos deixou um legado de baixíssimos salários e de dificuldades sociais tremendas. Portanto, a questão do trabalho ela é mais ou menos sagrada para o brasileiro. Ele tem medo de perder o trabalho, tem medo de perder o emprego, porque realmente num país pobre como o nosso, isso representa dificuldade, isso representa penúria e, portanto, o trabalho às vezes se coloca acima, infelizmente, como nós estamos vendo, da vida. Ao mesmo tempo, tem que se fazer uma ressalva importante de que muitos, infelizmente, gestores não têm a sensibilidade de entender isso. E automaticamente recai sobre os ombros deles uma responsabilidade tremenda de ter que decidir, venham ou não venham trabalhar. Isso é uma das questões que a gente precisa colocar na gaveta para a gente entender. Por que os trens, os ônibus e o metrô, aqui em São Paulo e em outras grandes cidades, estão cheios às 6 horas da manhã, às 7 horas da manhã, com pessoas com máscara, mas indo trabalhar num altíssimo risco de contágio. Essa é uma gaveta. A outra gaveta, e esta sim eu concordo plenamente com você, é a que nos decepciona, é que aqueles que têm as condições mínimas de entender o processo e poder se resguardar, não só estão saindo de casa, como formando aglomerações. Eu acho bastante plausível alguém que viva sozinho ter que ir até um supermercado, ir até uma feira livre, buscar algum alimento, algum remédio. Isso não vai formar aglomeração. Aliás, desde o começo, e eu acredito que também a gente tem que dar um desconto para os governos regionais, porque ninguém acreditava que alguém ia imaginar que, poxa, está formando aglomeração. Não. Mas, infelizmente, alguns se julgam imunes e organizam festas, organizam aglomerações, gerando discórdia, gerando debate no meio da rua, briga. E um exemplo muito sério disso, estava eu escutando o rádio hoje de manhã, e como as perguntas vêm na hora certa, né, Zé? E você já ouviu falar, tem um bairro chamado Perdizes aqui em São Paulo,
classe média, média alta, bem alta, Sim, né? sim, Classe sim. de pessoas bem abonadas, a moça reclamando que as pessoas que correm na Avenida Sumaré, que fazem o seu treino matinal, muitas delas estavam sem máscara e aos montes correndo. Então, não se trata somente de questão social ou qualidade de ensino, ou não. Se trata de um problema estrutural da nossa sociedade. A nossa sociedade precisa rever seus conceitos de empatia e que passam justamente por esse tema que você falou, que é a ideia de que eu tenho as condições de colaborar com o todo. E se eu abro mão de colaborar com o todo, isso vai repercutir sobre alguém que eu gosto ou sobre a minha própria família. Então, se as pessoas não tiverem essa visão mais holística, não compreenderem as voltas que o mundo dá, a gente corre o risco de aguçar esse individualismo, forçar esse individualismo e, infelizmente, partir para uma sociedade pouco solidária, que é o que a gente está vendo hoje, infelizmente. E eu completo a minha resposta com uma terceira e última gaveta, que é essa gaveta do debate atual, onde já se viu querer colocar as crianças na escola. As piadas da internet falam melhor que a gente, Zé. Não conseguimos Sim, controlar o sim. piolho, vamos conseguir controlar a Covid. Pois Então, é, né? Pois é. é, Profundo, é hein? uma coisa, é uma coisa para a gente pensar. Todo mundo tem que se dedicar, Zé, tem que botar os dois pulmões e a boca para falar e para tentar ajudar, porque a linha de frente vai sofrer muito. Então, as pessoas estão meio turvadas por esse problema econômico. Eu entendo, é Sim, sério, sim, mas, sim. infelizmente, emergiu uma sociedade pouquíssimo solidária nesse sentido. Bom, primeiro, achei muito interessante a analogia com o piolho, né? Eu não tinha É, visto ainda, mas muito interessante, né? É a muito gente não consegue interessante, muito controlar. verdadeiro, né? Tem problemas que a gente não está conseguindo controlar. Sim, Que, não chamo de sim, coisas comezinhas pequenas, mas coisas sim, sérias, realmente sérias, que a gente não está sim, conseguindo controlar. Uma sim. criança com máscara, eu imagino, nos primeiros dias, a gente que é professor, você sabe muito bem, é tudo legal, todo mundo de máscara, bonitinho. No terceiro dia, Zé, vamos trocar máscara, aquelas brincadeiras que a gente já viu na internet, né? Que vai acabar acontecendo, infelizmente. Olha, eu vi um vídeo de uma entrevista de uma youtuber famosa, aí não vou ficar citando nomes, né? Sim. Uma youtuber famosa também entrevistando uma pessoa do meio político. A hora que sentou na sala dessa pessoa para entrevistar, tirou a máscara e ficou se abanando com a máscara. Uma pessoa que teoricamente seria bem informada, né? Então, não use, né? Para quê? Né? Ficou se abanando, É. esparramando os vírus, se é que tinha vírus ali, ficou esparramando, né? É um desafio Mas, que nós estamos passando. sim, mas eu, assim, como pensador e estudioso do comportamento humano, da psique humana, né, que eu sou apaixonado, né, por esse universo que é a mente humana, e nós vamos estudar, estudar, estudar e não vamos chegar a conclusão nenhuma, né? Eu vejo que essa ausência de solidariedade, esse egoísmo, como você bem disse, emergiu muito forte, apareceu muito forte em parte da população, obviamente, né? É, A gente não pode generalizar aqui, né? Mas apareceu, inclusive, não para essa população que está aqui nos ouvindo, né? Esses internautas que estão nos ouvindo aqui, porque já são pessoas especiais só pelo fato de estarem aqui assistindo a um conteúdo tão profundo, tão filosófico, tão técnico quanto esse, né? Então já são pessoas de fato diferenciadas, né? Mas o que a gente tem observado é que emergiu esse egoísmo e de não estou nem aí com o próximo mesmo, né? A pessoa não tem a menor noção de pensamento sistêmico, de pertencimento, de religião, né? De espiritualidade, de amor ao próximo e em todos os níveis. Você falou muito bem, né? é. Não teve classe. Eu mesmo, eu tive há pouco tempo atrás aqui com um empresário do segmento de automóveis que não parou em nenhum momento e que ele tem uma boa condição de vida e ele virou para mim e falou assim, eu prefiro morrer a ficar sem comida na minha mesa. E o que é uma mentira muito grande, porque eu o conheço e eu sei que
ele poderia ficar sem trabalhar por meses, que não iria faltar comida na mesa dele. Então, eu vejo que é um exagero e é um egoísmo muito forte, né, do brasileiro. Muito. Eu vejo também, Zé, que essa história de comida, de faltar comida, etc., vem justamente de quem não precisa, né? É o que o Zeca Pagodinho fala. Eu vi, tem gente chorando de barriga cheia. E outra, perfeitamente. As mães brasileiras, a mulher brasileira, ela é de uma categoria, de uma capacidade, que ela faz um saco de feijão virar um jantar para 30 pessoas. Tá bom, não é legal. A multiplicação dos pães, né? Não é legal isso. A gente quer fartura, a gente quer tranquilidade. Mas existem situações que não estão no nosso controle. E essa é uma delas. A gente sabe que muito bem que os estados nacionais, na América Latina em geral, têm dificuldades. Alguns foram bastante rígidos, mas não estão conseguindo agora controlar. Veja o caso da Argentina. Uma pequena flexibilização, os hospitais já lotaram, porque eles tinham segurado ao máximo. Então, a gente tem que ter muita racionalidade, sangue frio e solidariedade. E isso é muito importante nessa hora. Sem dúvida nenhuma. Você citou a Argentina, eu tinha feito uma analogia proporcional em termos de números, né? Baseado em números fornecidos lá pelo Instituto John Hopkins, né? Entre Brasil e Argentina, guardando a devida proporção da população, né? Uhum. E há um mês atrás, depois eu não dei continuidade, mas há um mês atrás, como as pandemias, né, ou a epidemia dentro do Brasil e dentro da Argentina começaram meio que simultaneamente, há um mês atrás, o vírus era 6,5 vezes mais letal no Brasil do que na Argentina, né, por questões puramente comportamentais, né. Agora, recentemente, eu não tenho acompanhado mais, né. Mas, voltando aí para a mente do brasileiro, se a gente for a fundo mesmo, o brasileiro ele tem essa questão de se achar melhor do que o outro, sem embasamento técnico nenhum, vamos dizer assim, né? Então, eu mereço estar melhor do que o outro, simplesmente porque eu sou melhor do que o outro, sei lá, se ele acha que ele é mais bonitinho, dessa grande massa, né? Não estamos falando de todos, reforçando aqui para o pessoal não nos entender mal, né? E isso a gente nota, por exemplo, no futebol. Então, aquele 7-1 da Alemanha, né, foi muito interessante, né, porque eu me lembro muito bem daquele dia do jogo, onde eu já olhava as mídias internacionais, né, em outros países, e era claro, as casas de apostas no mundo todo, né, para aquele jogo de Copa do Mundo, Brasil e Alemanha, a Alemanha era a franca favorita, né? Todo o mundo apostava na Alemanha, mas o brasileiro tinha na mente dele que jogador a jogador o brasileiro é melhor porque Deus é brasileiro e porque o brasileiro não perde, porque o Brasil é a terra do futebol, sem muito fundamento técnico. Houve uma corrente assim de convicção, não é de torcida, mas de convicção de que o nosso futebol é melhor, imagine que vai perder para a Alemanha, né? Eu me lembro que o dia desse jogo eu estava num churrasco e foi feito um bolão, tinha umas 50 pessoas lá. Obviamente, aquele placar ninguém acertou, né? Mas só 2 pessoas apostaram que a Alemanha ia ganhar, né? E acabou dividindo o bolão. Fui eu e mais uma pessoa lá, dividimos o bolão. Mas eu ficava, né? A gente está sempre observando, né? O brasileiro acha que ele merece algo mais, que ele é diferente, né? Ele não vê os outros seres humanos, o outro semelhante, como um igual, né? Não sei, como que você entende verdade, isso? É verdade. Acho que tem muito dessa nossa gênese. Eu insisto na questão da gênese, porque o que você falou é muito sério. Nós temos um país que é o país das oportunidades. Assim foi vendido para muita gente no Brasil. E que aqui você teria oportunidade de enriquecer. E as pessoas continuam na sua cabeça, Zé, você que é um estudioso disso, lá no fundo, achando que oportunidade é um clique. E não é. Não é num clique que se faz isso, não é? Não é no cheiro, não é no faro, é técnica, estudo, dedicação, suor. Lógico, sorte, porque isso tudo acaba abrindo portas. Então, toda vez que a gente enxerga isso, a gente percebe isso, essa questão da sociedade brasileira, ela é o objeto que nós vamos ter que nos debruçar
daqui para frente. Se nós não nos debruçarmos neste objeto, que é o objeto da sociedade brasileira, aonde nós queremos chegar juntos, nós não vamos sair do lugar. Porque as discussões são muito pretéritas aqui, né? No momento que nós temos que estar discutindo. Deixa eu ver, acho que a gente até conversou sobre isso outro dia, Zé. Deixa eu ver qual a empresa que eu vou pegar as folhas de pagamento para o governo bancar. Poxa, a gente não está fazendo isso. Então, se nós temos essa dificuldade estrutural, que é séria, a sociedade tem que se mexer e não esperar mais que haja... é uma coisa importante de se falar, Zé. Tá bom, governo é governo, mas a gente não pode ficar esperando também. Né? Sim, a gente tem que se mexer. Claro. E eu acho que o agir político é muito importante. O agir político em qualquer frente, seja ela numa ONG, seja ela numa associação de bairro, numa associação de classe, numa associação patronal, no que for. Mas todo mundo tem que ter a condição de discutir nos marcos civilizatórios, os temas importantes do país. É isso que a gente está perdendo. Essa falta de solidariedade também está nos levando a perder a questão dos marcos civilizatórios. Então, se eu ver alguém na rua sem máscara, eu estou impelido a pedir que ele coloque. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho medo da reação da pessoa, que ela não vai entender, né? E é o que a gente tem assistido, às vezes, infelizmente, em cada um dos rincões desse país, as pessoas querendo, como você bem colocou no começo, se sobrepujar ao outro, porque não dá. Assim nós não vamos a lugar nenhum. É porque simplesmente se sente melhor do que o outro sem fundamento nenhum. Né? Sim. Eu costumo, nas minhas aulas, nos meus treinamentos, sempre dizer, né, ninguém é mais nem menos do que ninguém. Né? Nós podemos ter um pouco mais de dinheiro ou menos de dinheiro do que uma outra pessoa, um pouco mais de conhecimento técnico ou não, mas como seres humanos, né, essa solidariedade que muitos países europeus vêm dando banho de solidariedade, exemplo mundial de solidariedade, né? O Brasil, que sempre acusou, apontou o dedo, né, o brasileiro, na sua maioria, que sempre apontou o dedo, principalmente, né, para povos europeus. Não, esse povo é frio, esse povo é egoísta, esse povo é quieto, esse povo, né, não está nem aí com o outro. E o que nós estamos vendo? Né? Que o povo que queria se demonstrar como um povo acolhedor, como um povo bondoso, né? Um povo que se preocupa com as pessoas, na verdade, saiu pela culatra. Né? É o povo que se posicionou de uma maneira mais, olha, eu me preocupo comigo, né? Se lá tem alguma comunidade que o vírus está pegando, eu não vou me sacrificar porque lá está pegando o vírus. Né? Então, eu me salvo aqui e ele que se vire lá. Né? E o cidadão europeu, via de regra ali, ele deu um exemplo de solidariedade, de pensamento sistêmico, de pertencimento, né? De pensar no todo, de entender que eu e o outro somos iguais, fazemos parte da engrenagem e juntos nós vamos vencer. Né? Não é um se sobrepondo ao outro. Isso é importantíssimo a gente discutir. Eu queria só fazer um adendo aí, Zé. Tem grandes amigos que foram convidados e estão aí. Dr. Fábio Coneglian, amigo, é um irmãozão querido. Meu irmão eu vi aí. Agora eu estou vendo a Lucy, minha amiga, que é conselheira da Bolsa de Valores de Santiago do Chile. Lu, quanto tempo te encontrar aqui, né? Várias pessoas que a gente, né, vai vendo aí pela internet, né? E é uma alegria encontrar com todos eles. Fabinho, vai Corinthians! Então, a gente tem que pensar, ei, Lu, eu estou seguindo os caminhos da Lu no estudo, o programa de pós-graduação que eu estou fazendo é o caminho que a Lucy fez, é uma pessoa, uma irmã que a gente tem aí desde a infância. Zé, é incrível isso que você falou, porque sempre a gente vai lembrar e entender o que aconteceu na Itália. Essa ideia de solidariedade que faltou lá em cima, né? Lá no norte da Itália, em cima. Olha o professor de geografia errando. Lá no norte, né? Aquela falta de solidariedade, que é uma gripezinha, não sei o quê, que no sul sobrou solidariedade. Olha o que aconteceu. Concentrou tudo naquela região e o sul praticamente passou incólume. Teve problemas, lógico, mas conseguiu solucionar, porque a solidariedade é a marca, né?
E a gente precisa retomar a ideia do Brasil solidário. Eu queria muito dizer para quem trabalha com gestão, para quem entende isso, que a solidariedade ela se manifesta nas palavras, no nível das palavras, a solidariedade se manifesta no nível dos atos e no comprometimento. Você pode ser solidário com palavras, com atos e se comprometendo com uma determinada situação. A gente tem visto em comunidades muito pobres, em São Paulo e em lugares do Brasil, as pessoas se organizando para essa pandemia a ponto de dividir a cesta básica com quem não tem, a ponto de fazer as coisas funcionarem. Então nós temos a ideia, e eu acho que aí é um grande perigo, Zé, por isso que lives como a sua são importantes para a gente discutir a fundo essa ideia comportamental, de que pode parecer que está tudo bem, mas infelizmente só pode esta aparência triunfar ou realmente acontecer por causa da solidariedade do povo brasileiro. Nessa hora, esse povo mais que sofre a mais aflição, né? Essa aflição do dia a dia, ele está presente, enquanto outros acabam indo para as ruas. Até mesmo nas comunidades pobres, aqui a gente tem baile funk em lugares que não devia ter, aglomeração. O que a gente precisa é resgatar isso. E eu acho que tem que ter esses valores, sabe? E nesse ponto, até a religião pode ajudar a gente, Zé. Até a religião pode ajudar a gente. É muito importante. Com certeza, né? Inclusive, né, eu tenho o meu projeto social, aí tem várias veias o meu projeto social, e o que eu tenho visto, de fato, né, como eu havia dito, nós temos a solidariedade em todos os níveis, temos a arrogância, a prepotência, né, em todos os níveis, mas o que eu tenho presenciado mesmo no corpo a corpo, nesse meu trabalho, tanto aqui no trabalho dessas aulas que eu ministro, dos meus clientes, das empresas e também do projeto social, tenho visto que as pessoas com menos poder aquisitivo são muito mais solidárias, na maioria, do que aquelas que poderiam fazer muito mais. Infelizmente, é aquela história que eu sempre digo, que o dinheiro ele não é nem bom nem mal, mas ele é revelador. Ele, na verdade, potencializa aquilo que a pessoa já é. E vejo também duro, né? que Nesse momento é duro, né? A gente ter que afirmar isso, porque falta elite, né? Falta elite pensante, falta aquela elite que se compromete com o país, que está a fim de ajudar, que está a fim de incorporar, né? Eu sempre lembro, Zé, da história da formação da USP, né? Como é que nasceu a USP, né? Os caras eram fazendeiros, milionários. Os filhos dele pegavam os navios, iam torrar grana na Europa e diziam que iam estudar. Voltavam 8 anos depois com diploma. Ah, estudei, mas você demorou 9 anos para se formar. Mas eu voltei. É o seguinte, vai ter faculdade aqui agora. Vai ter universidade aqui. E a gente vai fazer pública para que não só nossos filhos, mas quem puder, também puder estudar aqui. E assim nasceram as universidades de grande ponta no Brasil. Lógico, as faculdades já existiam, mas as universidades nasceram a partir daí. Nós não temos esse sintoma. Infelizmente, tem uma classe de gente que vangloria Miami. Infelizmente, tem que falar. E a gente está precisando de uma elite nacional que pense de forma pluralista. Sim, com certeza. Né? Assim, eu sempre digo que o efeito colateral do vírus, né, está sendo isso, né? Um processo de autoconhecimento do nosso país, né? Porque nós, ou o brasileiro em geral, tinha uma ideia, né, dos valores, né, dos valores do cidadão brasileiro, que essa ideia ficou hoje meio que estremecida, né? Ficou meio em xeque. O Fábio, esse meu colega que está assistindo a gente, eu vou falar, Fabinho, porque você merece os louros. Fábio é assessor da paróquia do Padre Marcelo Rossi. Ele é um cara de cabeça brilhante. Ele tem esse contato com essa linha de frente das pessoas que mais precisam. Então, quando ele escreve aí que é muito importante as condições das pessoas, que quem tem pode ajudar, porque quem não tem está ajudando. Então, é hora de se solidarizar realmente. O vírus está deixando esse legado, né, do brasileiro questionar os seus valores e sua real identidade. Né? Porque tinha-se um rótulo, mas na prática
não está se efetivando aquele rótulo que tinha, né? Brasileiro cordial, né? Caiu por terra, né? O anfitrião cordial, o amigo solidário, cadê a solidariedade, né? Infelizmente, bem abaixo daquilo que poderia ser feito. E como uma coisa que me revolta, professor, assim, uma força de expressão, né? Não sou nenhum revoltado, mas é uma coisa que nos revolta, assim, nos deixa entristecido, é que tudo isso poderia ter sido mais brando aqui no nosso país, porque nós tivemos mais de 50 países sofrendo antes da gente. Então, nós sabíamos o que estava por vir e poderíamos ter nos organizado muito melhor, poderíamos ter enfrentado de uma maneira mais solidária, de uma maneira mais estruturada, né? E talvez já estivéssemos liberados hoje também de toda essa situação mais aguda, né? Eu também acho. Isso realmente entristece. Perdemos uma oportunidade, Zé. Olha, foi fomos 50 derrotados. oportunidades. E fomos derrotados, né? Definitivamente nós perdemos para o vírus. Isso já está com quase 100 mil mortos, isso já é líquido e certo. Agora resta entender como é que vai ser essa reconstrução. Isso é que eu queria muito que a sociedade brasileira... Eu vou me debruçar nisso, vou apontar ao dedo para as feridas, não gosto de fulanizar a discussão, acho que ultrapassa isso, mas vamos ter que colocar o dedo na ferida. Com certeza. Compartilho da sua retórica, né? Mesmo porque é a segunda parte aqui do nosso diálogo, né? Da nossa conversa, é tentarmos imaginar, né, o que é que nós podemos fazer, né, para abrandar tudo isso. Mas antes disso, eu queria dizer para as pessoas que estão aí nos assistindo, quem não conhece o professor James é professor da Facamp, tá? Comentarista de política da Band News TV, uma pessoa extraordinária, dono de um caráter único, né? Uma pessoa sensacional. Conheci, me apaixonei por ele no bom sentido, viu, professor? No bom sentido fraterno. Idem, irmão, idem. E para vocês que conhecem o professor e não me conhecem, eu sou o Zé Carlos, eu sou mentor, consultor e estrategista de vida, carreira e negócios, né? Trabalho com pessoas individualmente, casais, times, empresas de todos os portes, nacionais e multinacionais. Sou engenheiro também e algumas especializações. Aí não vou falar de mim, aqui hoje o foco é o professor. Antes de passarmos no passo seguinte, professor, então, você que não está aí no meu Instagram ainda, inscreve-se lá, né? Lógico. Comenta, curte, compartilha, inscreve, fazer meu papel de influencer, personal influencer, professor. Comenta, curta, compartilha, siga, né? E entra lá, né? Dá uma força para a nossa classe virtual aqui, que já estamos aqui a 16 programas de aulas e 10 programas de entrevistas, tudo gratuito para contribuição social, além de outros projetos que eu tenho, né, para ajudar na medida ou da melhor forma que eu posso fazer. Queria falar mais uma coisa, antes de passarmos para o passo seguinte, essa questão que você comentou, né, que o brasileiro precisa buscar o conhecimento, precisa evoluir, precisa ter o diálogo. Surgiu nesse meio de campo aí agora uma ferramenta complicada, né, chamada redes sociais, que inclusive estamos usando ela aqui para o bem, né, para o crescimento, né, para o jogo do ganha-ganha. Né? Você está ganhando, eu estou ganhando, nós estamos aprendendo, as pessoas que estão nos assistindo estão se conhecendo, estão trocando mensagens. Inclusive, se alguém quiser fazer alguma pergunta para o professor, manda a pergunta aí que ele está aí disposto a responder tudo. Tá? Sim. Apareceu essa ferramenta no meio do caminho, professor, e nós notamos que também, né, mais uma coisa que precisamos buscar solução nesse passo seguinte é de como o brasileiro entender que não dá para ser doutor de manchetes, não dá para ser doutor, né, de cientistas de redes sociais. Não dá para estudar com a profundidade de um Pires, que é justamente o que chega pelas redes sociais. Então, nós estamos vendo hoje
um ilustre desconhecido falando sobre tratamento, né? Nós estamos vendo políticos recomendando tratamentos, né? Tratamentos clínicos, tratamentos com drogas, tratamentos... Hoje mesmo eu vi uma notícia que um prefeito de uma cidade aqui está recomendando um tratamento, como ozônio, que era, Leila? Aplicar ozônio, né? No reto. Então, está aparecendo de tudo, né? Vermífugo para matar o Covid, enfim, todo mundo agora virou epidemiologista, entendido do assunto, receitando remédio, e a população absorvendo isso. Recebe um videozinho de 2 minutos num grupo de Face ou num grupo de WhatsApp, e a pessoa já conclui, já segue naquela retórica, como se aquilo fosse a Bíblia, como se aquilo fosse realmente uma verdade absoluta, e não vai atrás, né, de estudar profundamente. Eu acho que o primeiro problema que nós temos que começar a resolver vai ser esse, professor. Como que nós vamos fazer o brasileiro entender que não dá para se formar com informações de rede social, né? Eu acho que a questão também passa por uma questão de geracional. O que tem acontecido é que pessoas que às vezes não tiveram acesso ao entendimento de como é o mundo das fake news, compram essa ideia e repassam. Então o efeito dominó é devastador. Agora, já chegou a hora, isso aí já está na hora de todo mundo saber que o que se vê na internet nem sempre é verdadeiro. Eu já contei, pode parecer piada, mas eu sempre falo, e peço licença para o Zé para falar de novo, eu já saí xingando um site, uma moça, porque ela queria colocar o terceiro seio. E eu caí na história, né? Então, você fica maluco da cabeça. Então, se nós, que temos um senso crítico, às vezes a gente deixa escapar as coisas, imagine as pessoas que estão lá só ouvindo, e que foram acostumadas. Alguns dos nossos amigos aí escreveu que a educação é a chave. E a educação não nos faz mais inteligentes. A educação nos faz mais de olho aberto. Você começa a desconfiar no bom sentido de tudo. De entender um pouco essa lógica, de saber como as coisas funcionam. E, lógico, cada um vai procurar aquilo que lhe interessa. Eu gosto muito, por exemplo, eu estou atrás dos carrinhos de Fórmula 1 dos corredores brasileiros. Eu sempre gostei de carrinho. Falei, não, agora vou fazer uma coleção bonitinha, colocar num cantinho aqui. Aí fui procurar quem eram os corredores brasileiros que tinham corrido na Fórmula 1 e tal. Tem que procurar as coisas. Você não pode, eu lembro do Ayrton Senna, lembro disso, mas tem outras coisas por trás. Tem muitas outras coisas por trás. E esse processo formativo é tão importante quanto o trabalho. Ele está no mesmo patamar. Você buscar informação está no mesmo patamar do que você vai conseguir de trabalho. Inclusive é bíblico, né, professor? O conhecimento vos libertará. Né? Sim. E começa conhecendo a ti mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo e tudo mais lhe será dado. Eu acho que o brasileiro está conhecendo ele mesmo agora, né? E tem que buscar, sim, o conhecimento, porque o conhecimento, inclusive, né, ele liberta do medo. Né? As pessoas não entendem que a maior parte dos medos, né, eu recebo pessoas com medos todos os dias aqui, dos mais diversos. E a maior parte dos medos, basta entender o que está causando o medo e explicar, o entendimento liberta a pessoa do medo. Exato. Né? Então, é um passo, assim, talvez para nós, né, seja uma coisa muito simples, né? Mesmo porque eu e você somos de gerações que lá, quando estávamos nos formando pela primeira vez, né, professor, para conseguir um livro, achar uma fonte técnica confiável, não, achar uma fonte, né? Era a Barça, a Enciclopédia Britânica, né? A gente tinha que... Era difícil, hoje é tão fácil, né? Parece que é tão simples adquirir o conhecimento. São regrinhas básicas, né? Procura a origem, né? Procura o currículo da pessoa que está falando, né? Pesquisa um pouco, não se limita àqueles 2 minutos do vídeo, se é que aquilo é importante. Se não for importante, não leva para frente também, né? É tão rico esse processo que nós estamos vivendo.
Eu comparo, assim, sem conhecer muito, mas eu comparo muito, assim, bem preciso, Zé. Eu comparo muito com a Revolução Industrial, porque deve ter sido Sim. uma transformação tão grande, e agora nós estamos assistindo isso do dia a dia, de uma forma tão positiva, às vezes, é a hora da gente tomar posições. Sim. Eu vou dar um exemplo para vocês. Muito se fala de, não, o mundo está chato por causa do politicamente correto. Gente, graças a Deus que tem o politicamente correto. Quantos jovens sofreram bullying, quantos jovens sofreram essas coisas. Graças a Deus a gente tem que rever as nossas posições. Reveja aquele seu amiguinho que faz uma piada racista, gordofóbica, uma piada chauvinista. Tome muito cuidado, né? Aquele cara que Sim. tem principalmente desonestidade intelectual. Aquele que Sim. sabe que o Sim. que ele está falando é mentira, mas ele continua insistindo para que o mais humilde compre aquilo e leve com ele aquela falsa notícia e reproduza aquilo. Essas coisas não podem acontecer. A desonestidade intelectual é um sintoma, é um dos lados do caráter que eu mais tenho observado ultimamente e principalmente por causa disso que você falou, Zé, que é a internet, as redes Sim. sociais. Se você tem Sim. acesso à informação, repasse a informação correta, né? É Sim. impressionante como isso acontece. Doutora Sim. Amanda, também aqui presente, minha ex-aluna e atual assessora do vereador Gilberto Natalini de São Paulo. Amandita, bom te ver aí, viu? Que legal. Seja muito bem-vinda, Amanda. Prazer recebê-la aqui também, assim como todos os outros que estão aí nos prestigiando. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Professor James da Facamp, eu sou Zé Carlos, mentor e estrategista de vida, carreira e negócios. Bom, professor, quais as principais feridas que nós podemos começar a mexer depois de toda essa loucura que nós estamos vivendo, né? Essa confusão que nós estamos vivendo? Primeiro, resgatar a autoconfiança do país, né? Resgatar a autoconfiança vai ser o papel fundamental de todo gestor, de todo influenciador, de todos nós, porque nós vamos precisar nos solidarizar ao máximo. Alguém escreveu aí, agora é a hora da solidariedade. Agora é a hora de nos darmos as mãos, porque nós vamos ter que reconstruir isso. E eu falo para todo mundo abertamente, independente das questões políticas. Independente das questões políticas, nós vamos ter que reconstruir. O primeiro passo, Zé, e aí eu falo em defesa de causa, nós resolvermos a questão educacional, porque, infelizmente, a educação tem se transformado numa ferramenta de aprofundamento das diferenças, principalmente agora. Então, eu faço uma convocação à reflexão, eu queria ser muito bem entendido, e vou ser um pouco polêmico, Zé, se você permite. Eu faço um Claro, claro. convite à reflexão a todos aqueles que têm seus filhos em escolas particulares, de nos solidarizarmos com a rede pública e não darmos continuidade ao processo educacional dos nossos filhos enquanto a rede pública não estiver minimamente preparada para isso. O que nós estamos fazendo é criando uma geração que daqui a 5, 10 anos vai estar tão à frente dos seus outros semelhantes da sua faixa etária, que vai ser uma covardia. Esses jovens vão ficar envergonhados. Como é que eu tive acesso a tudo isso e o rapaz ali da esquina não conseguiu? Então, um convite à reflexão, a uma coragem social. Vamos parar e continuar de um outro jeito, para que todos nos solidarizemos com a escola pública, que ela é a única garantia de futuro do nosso país. Não é a escola particular. A escola particular é um privilégio. A escola pública é que vai formar bom cidadão porque ela educa para a massa. A escola pública tem 38 milhões de alunos no Brasil, gente. 38 milhões de jovens. Nós estamos criando uma geração que vai ficar muito para trás. E a escola particular tem 6 milhões, 5 milhões, quando muito. Então a gente tem que realmente olhar para o processo educacional. Terceiro ponto. Eu acho que tem um terceiro ponto muito sério. Precarização do trabalho. Hoje a gente tem tanto jovem inteligente. Vamos fazer nossos aplicativos solidários. Tem tanto desenvolvedor.
Vamos criar o nosso aplicativo de entrega para os nossos jovens trabalharem 4 horinhas e terem algumas garantias e de lá zarpar para a escola. Vamos fazer o nosso. Agora, isso tudo depende de vontade política. E essa vontade política a gente precisa ter de mão dada. Esquerda, direita, centro, não importa. Importa que nós salvemos o país. Agora, isso tudo implica também em abrir mão de privilégios e passar por cima de certas coisas, de diferenças. Então a gente precisa se desintoxicar um pouco do ódio que a gente adquiriu desde 2013 para cá. Isso vai ter que ser desintoxicado muito rapidamente. Nós precisamos desenvolver a habilidade aqui, o nosso povo precisa desenvolver a habilidade de vamos discutir política na hora que é para discutir política. Vamos ser solidários na hora que é para ser solidário. Né? Não, nós não podemos, a cada eleição, né, se o seu candidato não ganhou, né, aí ficarmos nos degladiando por mais 4 anos. Aí não tem condições, né? Ou nós nos unimos e fazemos um país melhor e deixemos para discutir ideologias políticas no momento certo, né? Ou realmente vai ser difícil, né? Nós vamos ter cada vez mais um país em frangalhos, né? Um país que tem tudo para ser uma potência, mas é uma coxa de retalhos, né? Está todo arrebentado. Que adianta? Eu posso criticar qualquer um, mas quais são os valores do cara? São os mesmos que o meu? Quer dizer, vida simples, que é um valor que eu tenho, vida simples. 2, respeito ao próximo. Você trata igual o porteiro, o garçom e o dono do teu trabalho, da tua empresa? Pronto. Sabe, esses valores pequenos, se o cara tem esses mesmos valores que eu, estamos juntos. Não importa se ele é de direita, se é de esquerda. Agora, tem coisas que não dá, lógico. Eu sou frontalmente contra a pena de morte. Eu acho que quantos erros já aconteceram. Eu sou absolutamente contra, né, os privilégios cartoriais que existem por aí. Então tem coisa que a gente precisa rever. Então passa pela desonestidade intelectual, viu, Zé? Eu tenho visto muito isso, infelizmente. Com certeza. Você falou da escola pública, né? Eu me lembrei do jardim de infância ao 3º colegial, né? Sim, eu 3º médio. Com muito orgulho, eu estudei em escola pública, né? A escola era escola estadual de 1º e 2º grau, Suriminuti, aqui em Piracicaba, né? Com muito orgulho, né? Tenho um carinho espetacular por aquela escola. Hoje eu vejo, né, a situação que ela se encontra, assim, eu chego a chorar de tristeza, porque eu voto naquela escola e vou passear por ela, né, em toda a eleição. E fico muito triste de ver, né, a situação que está ficando o nosso ensino, infelizmente. Mais um grande advogado acabou de entrar aí, Rogério Tafarello, amigo de longa data, ex-aluno, uma das cabeças brilhantes desse país. Rogério, te apresento o Zé, pessoa maravilhosa, um dos grandes consultores aí da área dos negócios, da área de comportamento, e faço questão que você um dia conheça o Zé. Seja muito bem-vindo, Rogério. Como eu estava falando para o professor agora há pouco, né? Comente, curta, compartilhe, faça pergunta aqui para o professor, participa da nossa live aqui, do nosso bate-papo, que está muito legal, né? Tem muita Bugrino, coisa, hein? tem Bugrino. Hoje eu li um post dele que me emocionei, que ele encontrava o maestro Benito Juarez nas arquibancadas do Brinco de Ouro da Princesa, e o maestro faleceu ontem ou anteontem. O grande maestro Benito Juarez, da Orquestra Sinfônica de Campinas. Figuraça. Faz anos que a gente se viu pessoalmente num restaurante há um pouco tempo atrás. Grande pessoa, grande. Meus sentimentos à família do maestro aí, se tiver alguém nos vendo, né? Meus profundos sentimentos aí, né? Então, realmente pelo ensino, né? E a escola pública sempre deveria, né? Foi boa durante um período, eu acho. Quando eu estudei em escola pública, muitos anos atrás, eu até achei que ela era boa, era muito melhor do que é hoje, mas parece que ano após ano veio caindo, como se fosse até mesmo, né? Não quero fazer nenhuma teoria da conspiração aqui, mas como se fosse interesse mesmo de que fosse caindo, né, o ensino público, né? E os jovens,
Desculpa, te interrompi, Zé, desculpa. Claro, não, fica tranquilo, pode falar. E tem pesquisas, não são muito recentes, mas de 2010 a 2014 foram feitas pesquisas que o aluno da escola pública é tão bom quanto o aluno da escola particular. Sabe Com qual a certeza. diferença, Zé? A diferença é o acesso à informação. Porque o garoto da escola particular, o pai assina um jornal, foi viajar uma vez por ano, vai para a praia, conhece outras pessoas, recebe uma revista, tem biblioteca na escola. Este diferencial foi mensurado, Zé. E se você tira esse diferencial, os alunos da escola pública e da escola particular é o mesmo jovem, com sonhos, vontades. Então, cabe a gente dar as mãos e fazer um esforço pela escola pública no país. A gente vê, né, alguns discursos meio assim, meio radicais em relação à questão da meritocracia, né? Essa meritocracia ela é muito discutida, né? Porque o que seria a meritocracia? Seria aquele jogo de tabuleiro antigo, né? Você joga, cada um tem um peão, você joga o dado, um tira 2, anda 2 casas, o outro tira 5, anda 5 casas. Tem o mérito de ganhar o jogo quem tirou mais números ao longo do jogo. Isso é meritocracia. Só que para dar certo isso, todos teriam que sair do mesmo ponto, né? Para ser justo a meritocracia, todos teriam que sair do mesmo ponto. E não é isso que está acontecendo, né? Infelizmente, nós não temos todos no mesmo ponto para dizer, então, agora o que vai valer aqui no Brasil é a meritocracia, né? Como muitos pregam, de uma maneira até meio, posso dizer assim, meio radical, né? Essa questão da meritocracia. A gente está reproduzindo as diferenças, é exatamente isso. O nosso sistema, e aqui uso sistemas de forma livre, ampla, né? O sistema que a gente desenvolveu no Brasil, o jeito brasileiro, não estou penalizando ele, mas o jeito brasileiro ele está reproduzindo as diferenças. Então, todos os problemas que nós estamos vendo hoje na sociedade, eles são oriundos desse sistema que reproduz diferenças. E por reproduzir diferenças, um quer copiar o outro, um quer ter acesso ao que o outro tem, um quer... E às vezes eles não se entendem e geram essas crises que são constantes, que vão da briga de vizinhos, a disputas intestinais nas empresas, você mexe com isso, você sabe melhor do que eu, entre herdeiros, né? A coisa funciona de uma forma mas muito, eu posso usar a palavra violenta, não no sentido físico, sabe? Mas no sentido de você poder estabelecer que se o nosso sistema está gerando diferenças, que elas não sejam diferenças de oportunidade, que sejam diferenças que qualquer sociedade tem. Ninguém é louco aqui de falar amanhã vai ser todo mundo igual e acabou. Isso não vai acontecer, por enquanto. Mas que não tenhamos mais diferenças de oportunidades. Isso é o mais importante. Aí sim, aí a sociedade anda. Desde que eu estudava aí no colégio, né, no sul de Minúcia, que eu falei, eu ouvia dos professores que o Brasil tinha um atraso de desenvolvimento em relação aos países mais desenvolvidos da Europa, né, da América do Norte. Essa história a gente ouve desde sempre, né, professor? E eu diria, você citou aí a Revolução Industrial de 1750, 1950, mais ou menos. Depois nós entramos naquilo que eu chamo de era do conhecimento, né? É rico quem tem conhecimento, e o Brasil continua um pouco atrasado também nessa questão de dar o conhecimento para todos da população. E como eu sou um otimista incorrigível, né? Eu acredito que depois dessa era do conhecimento, da nanotecnologia, da robótica, da informática, nós poderemos, quem sabe, entrar na era da consciência, né? Sim. É o que talvez o vírus venha antecipar em alguns países, né? Essa era da consciência, da pessoa ver, né, que ninguém é mais do que ninguém e mais do que nunca nós estamos vulneráveis aqui e precisamos um dos outros, né? É verdade. Eu vou só te passar a palavra para você encerrar a entrevista, porque falta 2 minutos para cair. Tá jóia. Então, tá jóia. Em cima disso que eu falei, pode concluir a sua retórica, se deixar uma mensagem para o pessoal. Lógico. E já antecipo aqui o meu agradecimento pela sua presença. Imagina, Zé. Obrigado você mais uma vez, meu irmão. É muito bom estar aqui. É muito bom. Eu me sinto na mesa de um bar, batendo um papo com um amigo.
as pessoas acompanhando, isso é muito gostoso. A gente tem que reproduzir isso. Finalmente descobrimos para que serve a internet. Finalmente, todo mundo tem que reproduzir isso, cada um na sua área, cada um do seu jeito, fazer isso acontecer. E eu queria só deixar uma mensagem, né? Eu acho que o que o Zé acabou de falar sintetiza muito o que a gente está buscando. Consciência, pensamento crítico consigo mesmo, reflexão. Vamos refletir e colocar os pingos nos is, para ser bem tradicional, bem chavão, porque a hora de pôr o dedo na ferida está chegando. E vai ser muito doloroso, mas vai ser obrigatório a gente fazer isso. Vai ser necessário pelos nossos filhos, pelos netos, que talvez não sejam nossos, mas de outros, e que essa geração futura tem que ter o nosso compromisso. Eu agradeço muito, Zé. Espero daqui a um tempo a gente estar aqui de novo para continuar esse papo. Eu que agradeço. Se Deus quiser, é um enorme prazer. E eu sei que eu já vou receber um monte de mensagem, viu? Faltou perguntar isso, faltou perguntar aquele outro, quero saber mais aquele outro. Manda para mim, Zé. Mando sim. E vamos reproduzir em outras oportunidades esse bate-papo, como se fosse mesmo, né, um bate-papo de botequim, mas construtivo, né, professor? Verdade. Isso é muito importante. Para que todos possam beliscar aí um pouquinho de conhecimento, porque existem duas maneiras da gente aprender, né? Com as próprias cabeçadas e com o conhecimento dos outros, né? Quem tem a felicidade de adquirir o conhecimento dos outros acaba se dando muito